as mais incríveis fofocas e curiosidades sobre 20 escritoras e escritores famosos. Olá, minha gente! Vocês gostam de uma boa fofoca? Eu, mais ou menos. Aliás, mente quem nega. Pois o programa de hoje reúne as mais incríveis fofocas e curiosidades sobre escritoras e escritores famosos. Segure-se na cadeira e antes de segurar o queixo, adiante o seu joinha e inscreva-se aqui no canal. Vamos direto ao assunto. Para começo de conversa, uma perguntinha. Qual obra de Charles Ludwig Dodgson marcou a sua vida? Tempo para pensar. Mas sério? Mas nem Alice no País das Maravilhas? Sim! Charles Dodgson é o nome verdadeiro de Lewis Carroll. Dodgson, ou Carroll, era professor de matemática e tinha um fascínio por lógica e quebra-cabeças. Isso aqui já é uma curiosidade bem interessante, né? Muitos dos seus livros, incluindo Alice, têm enigmas e jogos de palavras que refletem o seu amor pela matemática. Agora uma fofoca melhor ainda. O pseudônimo Lewis Carroll foi uma forma, segundo ele dizia, de separar sua vida acadêmica como professor ilustre de matemática da afamada Universidade Oxford e sua carreira literária. Ele dizia que dessa forma poderia explorar sua criatividade à vontade, sem limites, sem comprometer a sua reputação profissional naquela universidade. Agora, a melhor fofoca deixei para o final. Alice no País das Maravilhas foi criada durante passeios de barco que Carroll fazia com as irmãs Liddell, uma das quais se chamava Alice. As irmãs Liddell, que eram Alice, Laurina e Edith Liddell, elas são mais conhecidas devido à conexão de Alice com Lewis Carroll. Essas três meninas eram filhas de Henry Liddell, que era pastor de uma igreja em Oxford. Alice nasceu em 1852 e faleceu em 1934. E é a mais famosa entre as três, pois foi a inspiração para a personagem principal da obra. Carroll costumava levar as meninas para passear de barco pelo rio Tâmisa. E durante esses passeios, ele contava histórias para entreter as meninas, e essas histórias mais tarde foram compiladas e transformadas nesse seu famosérrimo livro. As irmãs também foram retratadas em várias fotografias de Carroll, que também era um excelente fotógrafo, tinha fotografia como hobby. E o mais interessante é que das três irmãs, embora ele fotografasse as três irmãs e passeasse com as três irmãs, ele tinha uma clara predileção por Alice. No entanto, alguma coisa deu muito ruim na relação entre Carroll e Liddell. Algum acontecimento que os distanciou. E o motivo ninguém sabe até hoje. E olha que eu sou curiosinho, eu cavuquei muito a beça e não descobri nada. Quais obras você conhece de Adeline Virginia Stephen? Tempo. Não? Nem a famosérrima Um Teto Todo Seu? Sim, minha gente, eu estou falando de Virginia Woolf. O sobrenome Woolf foi adotado ao se casar com Leonard Woolf, que era um escritor e editor britânico. Virginia Woolf, uma das mais influentes escritoras inglesas, não só da sua época, mas de todos os tempos, sofreu com problemas de saúde mental ao longo de toda a vida, incluindo aí episódios de depressão e outros transtornos psíquicos. E olha, minha gente, fofoquinha, ela manteve uma relação afetiva intensa com a também escritora Vita Sackville West, que foi sua amante
E foi inspiração para outro livro famoso dela, Orlando. E para terminar, a curiosidade da vida de Virginia, um fato muito trágico, muito triste. Virginia se matou, cometeu suicídio. Por si já é um ato muito trágico, mas Virginia colocou pedras nos bolsos do casaco antes de se atirar no rio Ouse, na Inglaterra, com a intenção realmente de não sobreviver ao suicídio. Bom, então vamos lá. E o Jorge Leal? Sim, o Jorge Leal. Qual obra dele você tem, assim, recebeu mais impacto na sua vida? Sentiu mais impactado com as obras do Jorge Leal? Você sabe quem é Jorge Leal? Não, 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 não. Não é aquele cantor português do Vira, Roberto Leal. Não tem parentesco. Ele é brasileiro. Sim, um genial escritor brasileiro chamado Jorge Leal. Nada até agora? Então, mais uma dica. Ele era baiano. O escritor baiano Jorge Leal Amado de Faria. E agora? Bingo! Ele mesmo, Jorge Amado. Ah, mas agora ficou fácil, eu entreguei de bandeja. Embora suas obras tenham sido amplamente celebradas, minha gente, Jorge Amado enfrentou a censura e a repressão política durante a asquerosa ditadura militar no Brasil. Ele foi exilado em várias ocasiões e alguns dos seus livros foram queimados, literalmente queimados, em atos públicos de censura sórdida. Jorge Amado também era muito próximo, ele era muito amado por políticos e artistas, sobretudo da ala mais à esquerda, o que lhe rendeu uma vasta rede de influências e contatos importantes, tanto no Brasil quanto no exterior. Então vamos lá. Quantos pontos você já fez nesse quiz da fofoca? Tá pouco? Então segura esta. Você sabe quem é Agatha Mary Clarissa Miller? Tempo. Isso, Agatha Christie, pessoal. O sobrenome Christie veio de Archibald Christie, seu marido. Agora sim, é a fofoquinha. A dama do mistério desapareceu misteriosamente por 11 dias, no ano de 1926, depois que ela descobriu que o seu marido tinha um amante. Agora, o seu desaparecimento mobilizou a sua busca em todo o país. E ela foi encontrada em um hotel mequetrefezinho sob um nome falso. Teresa Newell. Você quer saber o porquê desse pseudônimo? Ah, gente, Agatha não era uma pessoa qualquer. Ela era mestre da ficção. Esse nome, Teresa Newell, ornava com o sobrenome da amante do marido, Nancy Newell. Olha que genial. Seria trágico se não fosse irônico. E olha, foi o maior barraco. Agatha mandou o marido catar coquinho e o casamento se dissolveu. Ark se casou com a amante após o divórcio. Cara, Ark realmente era um homem sem juízo. Vai aprontar uma dessas logo com quem? Com Agatha Christie? Ai, ai. Então, e aí, como está o placar? Ainda há tempo bastante para você se recuperar. Então vamos lá. É claro que você sabe quem é Truman Streckfus Pearson, não é? Não sabe? É Truman Capote, o famoso autor do famosérrimo livro O Grande Gatsby, que foi transformado em filme 2 vezes. A segunda em 2013, com o Leonardo DiCaprio no papel principal, e que faturou 2 Oscars. O sobrenome Capote foi adotado por Truman após ele ser adotado pela família de sua mãe, Lily May, quando ela se casou com um rico empresário, Joseph Capote. Truman
Capote era famoso tanto pelo seu talento literário, mais ainda por suas festas extravagantes e mais ainda, quanto por suas inimizades no meio literário. Ninguém gostava do cara e vice-versa. Ele tinha uma relação conturbada com vários escritores, incluindo aí o impressionante Gore Vidal. Outro cara sem juízo, concorda? Uma fofoquinha agora mais suave. Ruth Machado Lousada Rocha. Esse nome lhe é familiar? Então me diz quem é. Sim, acertou. É a autora de Marcelo Martelo e outros tantos livros lindos e brilhantes. Ruth Rocha é uma das mais importantes escritoras brasileiras para crianças. Mas você sabia o que ela fazia antes de ser escritora? Aqui vai uma pista. Ela trabalhava em uma escola. Você já deve estar pensando que ela era professora. Não era professora. A tia Ruth era a orientadora educacional da escola. Prossigamos. Diga rápido o nome da obra mais famosa do escritor Antoine-Marie Jean-Baptiste Roger de Saint-Exupéry. Ah, que nome bonito, que nome comprido. Isso, eu estou orgulhoso de você, porque você disse, o Pequeno Príncipe não disse? Saint-Exupéry foi também piloto de avião. Muitas de suas experiências de voo influenciaram sua escrita, especialmente quando ele sobrevoava o deserto. O Pequeno Príncipe foi escrito quando ele estava exilado nos Estados Unidos, durante a Segunda Grande Guerra Mundial. Ele, que também era desenhista, exímio desenhista, fez as ilustrações do livro. E, aquele famoso desenho do elefante dentro de uma cobra foi baseado em um desenho que ele fizera quando era criança. Então vamos lá. Você por acaso conhece Oscar Fingal ou Flaherty Wills Wilde? Ah, você conhece sim. É Oscar Wilde. Sim. Este dramaturgo e romancista irlandês, um dos mais célebres da Inglaterra vitoriana, se envolveu, minha gente, em um relacionamento amoroso com um rapaz chamado Alfred Douglas. Na verdade, ele era Lord Alfred Douglas. E na época, relações homoafetivas eram criminalizadas na Inglaterra. E para piorar, o pai do rapaz era um marquês de Queensberry. E pronto, o cara deu uma piti. Acusou logo Wilde de sodomia. E o pau quebrou. Wilde, em reação, resolveu processar o marquês por difamação. E aí, minha gente, só piorou. O tiro saiu pela culatra, porque ali era uma luta de Davi contra Golias. O caso foi a julgamento. E nessa ocasião, o marquês defenestrou toda a vida íntima, expôs toda a vida íntima de Wilde, incluindo as cartas mais quentes, tórridas, entre ele e o rapaz, entre Wilde e o filho do Duque, do filho do marquês. Bom, Wilde acabou sendo condenado por indecência grave, era esse o nome do termo. Foi condenado a 2 anos de prisão e trabalhos forçados ao longo desses 2 anos. Olha que tempos, hein, gente? Esse escândalo destruiu sua reputação, acabou com sua carreira e ele nunca mais se recuperou plenamente. E morreu pobre, sem nenhum tostão, em 1900. E agora, que tal uma sobre o sombrio Edgar Allan Poe? Se este era mesmo o nome dele, o nome completo. Poe, todo mundo sabe, foi um mestre do terror. E viveu uma vida também sombria, como suas obras. Aliás, a sua vida refletia em suas obras. E vice-versa. Agora,
A fofoca quente é que ele se casou com sua prima, Virginia Clem, que tinha na época apenas 13 anos. E ele, Paul, tinha 27. Sua vida foi tristemente marcada pela pobreza, pelo alcoolismo e pelo mistério em torno da sua morte, que ocorreu em circunstâncias desconhecidas até hoje. Outra fofoca bem tensa envolve agora uma mulher chamada Mary Wollstonecraft Shelley. Desconfia? Desconfia? Desconfia quem seja? É isso, Mary Shelley, autora de Frankenstein, que também teve uma vida repleta de tragédias e de escândalos. Para começo de conversa, minha gente, ela fugiu com um poeta chamado Percy Bysshe Shelley, que era um homem casado, e ela tinha 16 anos. Mas firmaram um relacionamento e continuaram a tocar a vida conjugal. O relacionamento deles, entretanto, foi marcado por muitas tragédias, perdas pessoais, inclusive a morte de vários dos seus filhos. E após a morte de Percy, que foi uma morte muito prematura também, em um naufrágio, Mary se dedicou a preservar a obra do marido, mas viveu pelo resto da vida isolada da sociedade. Para manter o nível de tensão, agora vem a história de um rapaz chamado Ernest Miller Hemingway. Claro, Ernest Hemingway, escritor estadunidense, conhecido pelo seu estilo de vida muito doido. E além de ser um exímio e ávido caçador e pescador, Hemingway também lutou como soldado em várias guerras e também se envolveu em várias brigas. Na verdade, ele era um brigão. Fosse nas ruas, nos botecos ou com seus contemporâneos literários, em qualquer lugar que fosse, ele estava arrumando confusão. Para ele, tudo era resolvido, ele buscava resolver pelo menos no braço. Hemingway teve 4 casamentos, e cada um com sua cota de turbulências. E a sua vida termina em tragédia. Ele comete suicídio com uma espingarda em 1961. E George Gordon Byron, você já ouviu falar desse famosão? Sim, foi o Lord Byron, poeta britânico, famoso também por sua vida libertina e numerosos casos amorosos, incluindo rumores de incesto com uma meia-irmã, Augusta Leigh. Ele tinha uma personalidade escandalosa para os padrões da época, e esse seu comportamento, tido como selvagem para a época, fez com que ele fosse exilado da alta sociedade britânica, excluído das rodas da alta sociedade. Vamos voltar ao Brasil? Tatiana Belink, cujo nome completo é Tatiana Belink Gessner, nasceu em São Petersburgo, na Rússia, e imigrou com a família para o Brasil ainda criança. Todo mundo sabe que ela tem uma produção prolífica, né? E ela escreveu mais de 250 belíssimos livros para crianças e traduziu diversas obras para o português. Mas olha, o que poucos sabem é que ela ficou famosa mesmo quando ela fez a adaptação do Sítio do Pica-Pau Amarelo para a televisão. Quem tem memória afetiva desse tempo, como eu, provavelmente não vai perceber, não vai lembrar que quando apareciam os créditos, aparecia o nome dela como adaptadora do formato literário para o formato televisivo. Vamos continuar na literatura para crianças? A bola da vez é Eva Furnari, cujo nome completo é Eva Furnari Garofalo. Agora, você sabia que além de autora, ela é também ilustradora? Sabia, né? Mas você não sabia que é o contrário. Eva Furnari, na verdade, começou a carreira como desenhista de quadrinhos para um jornal. E a sua personagem mais famosa, aquela bruxinha atrapalhada, apareceu pela primeira vez nas suas tirinhas para jornal antes de virar livro. Agora vamos botar os pés lá fora de novo? Os nomes das personalidades da vez são Scott Fitzgerald, cujo nome completo é Francis Scott Key Fitzgerald, e Zelda Fitzgerald, cujo nome completo é Zelda Cher Fitzgerald.
que foi um casal icônico de escritores dos anos 1920 nos Estados Unidos, que tinha uma relação marcada tanto pelo glamour quanto pela autodestruição. Eu diria que principalmente pela autodestruição. Zelda foi diagnosticado com esquizofrenia e Scott lutava contra o alcoolismo. E mais, eles estavam sempre envolvidos em festas extravagantes e muitas tretas. A vida pessoal deles era o que se pode dizer um caos absoluto. E muitas das cenas dramáticas de seus livros eram inspiradas em seus próprios conflitos pessoais. Hans Christian Andersen, autor de A Pequena Sereia, O Patinho Feio. Esse dinamarquês teve uma vida difícil, muito pobre, e para ganhar uns trocados ele começou a carreira como cantor. Mas ele não tinha talento para isso. Foi um fracasso absoluto. Não deu certo. Então agora ele tentou a carreira como ator. Um péssimo ator. E de novo, não deu certo. E aí ele tentou inventar histórias. E opa, não é que ele acertou na mosca? Agora outra fofoquinha. Andersen tinha tanto medo de ser enterrado vivo que sempre levava um bilhete no seu bolso escrito: "Ei, eu não estou morto, apenas parece." Maurice Sendak. Seu nome completo é Maurice Bernard Sendak. E nasceu em Nova York. Criador da famosérrima obra Onde Vivem os Monstros, ele baseou a criação dos monstros dessa história maravilhosa nos parentes dele, nos parentes, como ele diz, insuportavelmente barulhentos que iam visitá-lo quando ele era criança. Outra boa dele. Quando Onde Vivem os Monstros foi lançado, e com a intencionalidade de ser voltado para o público infantil, foi imediatamente boicotado, cancelado pelas famílias tradicionais, porque consideravam o livro assustador demais, macabro para as crianças. Só que aí as crianças simplesmente adoraram, amaram o livro. E assim, o livro se tornou um clássico da literatura para crianças, vendido no mundo inteiro até hoje. Voltando para a terrinha, Graciliano Ramos, cujo nome completo é Graciliano Ramos de Souza. Graciliano foi preso pelo governo Vargas durante o Estado Novo, em 1936, por suspeitas de ligação com o comunismo. Vejam, a sombra do comunismo sempre atormentando esse povo que não pensa. Mas, gente, foi a experiência dele na prisão que gerou uma obra seminal de Graciliano, Memórias do Cárcere, que também virou um filme muito bonito, com Carlos Vereza, e nos dá uma profunda visão sobre as injustiças políticas daquele macabro, tenebroso período. E qual a escola literária pertenceu João da Cruz e Souza? E você não sabe quem é? Ah, sim, sabe, sim. Agora eu entendi. Cruz e Souza, poeta simbolista, que teve uma vida marcada pelo racismo. Nascido filho de escravizados, Cruz e Souza enfrentou grandes dificuldades, maiores do que as dificuldades para os outros escritores, obviamente, em função do racismo, e morreu na pobreza, apesar do seu imenso e reconhecido talento. Todavia, seus escritos poéticos influenciaram e influenciam até hoje fortemente a literatura brasileira. Guardei por último um cara chamado Franz Kafka. É claro que você sabe quem é Franz Kafka, que teve uma vida lotada de turbulências. O cara enfrentou uma relação difícil com seu pai, marcado por críticas severas assim, em relação a ele, o que o influenciou profundamente, positiva e negativamente, a sua escrita. Afinal, Kafka era muito suscetível às críticas.
Apesar dele ser reconhecido como um gênio literário, Kafka tinha baixíssima autoestima e considerava todas as suas obras medíocres. E ele chegou a pedir que fossem destruídas após sua morte. Esse pedido ele fez para um amigo chamado Max Brod. E esse amigo simplesmente ignorou o seu pedido. Que coisa boa, né? Teve bom senso. E aí está essa extensa obra do Kafka à disposição da gente. Talvez não tão extensa, mas importante. Kafka teve relacionamentos muito complicados, com vários noivados rompidos, inclusive com uma moça chamada Felice Bauer, que o traumatizou profundamente. E ele tentava conciliar a sua carreira de um comportado funcionário público na repartição com a escrita, que ele só fazia nas horas vagas. E, por último, e muito interessante, Kafka era vegetariano, hipocondríaco e adorava um cabaré. Era assíduo frequentador de cabarés em Praga. As suas obras, muitas delas inacabadas, refletem essa sua angústia existencial e o seu perfeccionismo danoso. Essas histórias, minha gente, mostram que o mundo dos escritores e escritoras famosas, além de sobrar genialidade, também sobram escândalos, dramas pessoais e episódios surpreendentes. Aliás, né, o que pode acontecer na vida de qualquer um de nós, pessoas comuns, réis mortais. Mas uma coisa é certa: o que ocorre nos bastidores da vida literária muitas vezes pode ser tão fascinante quanto as próprias obras que eles e elas criaram. Se esse programa mexeu com você, lhe agradou, deixe sua opinião nos comentários e compartilhe nas suas redes sociais e nos seus grupos. Ah, e se você ainda não deu o seu joinha, eu tô bem aqui paradinho esperando, hein? E caso você ainda não seja inscrita, por favor, inscreva-se para que eu possa continuar trazendo informações e cultura de qualidade para você. Aí eu peço que também vocês conheçam as minhas obras, minhas palestras no meu website simondemiranda.com.br e acompanhe o meu perfil no Instagram, @SimãoDeMiranda. E eu lhes convido para que sigamos esperançando. Um grande abraço.